Bom dia, queridos amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso Café com Mab. E hoje estamos com uma canequinha querida, isso aqui é até da minha colega Fernanda, né? Para uma dentista especial. Essa canequinha, ela que se eu não me engano, é até dela, lá do nosso consultório. Muito bem, sejam bem-vindos, queridos. Nós estamos começando mais um Café com Mab e hoje sobre o que falaremos? Falarei para vocês um pouquinho sobre um tema que é muito pedido, solicitado e a gente costuma falar bastante também dentro da odontologia, que é a articulação temporomandibular. Pessoal, essa articulação... Bom dia, doutora Najara, tudo bem? Cafezinho? Estava comentando agora que nós estaremos falando hoje sobre a nossa querida e adorada articulação temporomandibular. Para os dentistas, quando a gente fala em ATM, DTM, são termos muito comuns. Para o leigo, ele põe o que seria isso? Então, a articulação que ocorre aqui na região temporal com a mandíbula. Então, nós temos essa articulação temporomandibular. Isso aqui é tudo muito tranquilo, né? É uma das articulações livres, né? A gente tem a cabeça fixa e nós temos a mandíbula como um osso móvel que se articula através da ATM. Bom dia, João, tudo bem? Cafezinho, ó, nosso café tá com dentinho hoje. Só que, bom dia! A articulação temporomandibular, ela sofre muito com sobrecargas musculares, sofre muito com dores. Então, é muito comum para o dentista, não só para o dentista, mas para o médico, para o fisioterapeuta, receber esses pacientes com dores na região temporomandibular. Essas dores podem se ocasionar desde por uma sobrecarga muscular, porque daí, eu tenho aquele videozinho do músculo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, tem um filtro no Instagram, né, eu coloquei em mim mesmo, só que ele não tem disponível para live, fazer a live com esse filtro seria bem interessante agora, deixa eu até ver se ele não tá aqui disponível por um acaso. Vamos deixar aqui. Deixa eu achar aqui o meu videozinho da musculatura. Ok, tá aqui. Entender a musculatura ajuda no tratamento de uma disfunção temporomandibular, de uma paralisia facial, de uma dor orofacial, ou se ajuda. E se você entendesse também os pontos... Entender a musculatura ajuda no tratamento do... Então, ali ele sai com o áudio também, que legal. Então, nós temos aqui, né, essa musculatura do masseter, que é um dos músculos mais fortes que o corpo tem. Então, esse músculo masseter, que ele vem transversal aqui, aqui eu tenho uma imagenzinha dele, é um dos músculos mais fortes que nós temos no corpo e ele está muito suscetível a sobrecargas. Bom dia, doutora, tudo bem? Cafezinho falando, bom dia. Então, esse músculo masseter, vocês podem ver nessa imagem o íntimo relacionamento entre o masseter e o temporal. Por isso, muitos pacientes se queixam, às vezes, de cefaleias temporais, de cefaleias na região lateral da cabeça, por conta dessa sobrecarga muscular que acontece na mandíbula. A gente vive num mundo de tensões, né? De estresse, de tempo curto. Então, o emocional das pessoas está sempre no limite. É muito comum as pessoas terem algum grau de ansiedade ou estresse nas suas vidas, né? E isso acaba se refletindo na saúde da mandíbula, porque muitas pessoas, não todas, mas muitas, ao dormir, a hora que relaxa para dormir, toda essa tensão acumulada durante o dia vai para onde? Para a mandíbula. Então, aí consegui trocar muito bem. Então, essa tensão vai toda para a mandíbula e a pessoa
dorme às vezes apertando, em alguns momentos até rangendo esses dentes numa tentativa de aliviar essas tensões. Algumas pessoas até dormem apertando as mãos ou têm outros hábitos. A gente chama isso de hábito parafuncional. Um hábito que é normal você apertar os dentes quando você está mastigando, mas a gente não fica o dia todo, ninguém passa, você mesmo agora nesse momento, você não está com a mordida cerrada. A gente tem um espaço funcional livre entre os arcos superiores e inferiores. A gente tem um espacinho que fica ali, né, durante o decorrer do dia. E você vai encostar os seus dentes em alguns momentos. Normalmente quando você está fazendo a função, a mastigação. Mas tem gente que passa o dia apertado. Esse tipo de tensionamento, lógico que não é só o apertamento, não é só o bruxismo que causam as disfunções. Nós vamos ter também má posicionamento dentário, né? Você tem essas incorretas, você tem a mordida projetada, classe 3, você tem, vou fazer aqui do lado, uma mordida cruzada, vou fazer uma mordida cruzada aqui, opa, ô meu amiguinho, deixa aqui. Uma mordida cruzada, aí isso, uma mordida muito anteriorizada. Cada vez que você tem essas diferenças de mordida, o côndilo se desloca nessa cavidade e nem sempre fica na posição ideal. Existem ainda luxações que podem acontecer na articulação, deslocamento desse disco por motivos diversos, então a gente pode sim ter várias razões, bom dia doutora, várias razões que provocam esse deslocamento, essa sobrefunção aqui na articulação temporomandibular. Ah, é só a posição de dente errada? Ah, eu tenho os meus dentes desalinhados. É só minha má oclusão, que seria uma má mordida, um mau encaixe, que ocasiona a minha articulação? Pode ser também, mas não é só isso. Ah, pode ser só a minha tensão? Pode ser também, mas não é só isso. Então é necessário que o profissional que atenda, que receba esses pacientes, trate o paciente de uma forma mais integrada. Hoje eu não consigo mais só fazer uma placa para o meu paciente, um dispositivo interoclusal, tá? O que os dispositivos interoclusais fazem, né? Eles ajudam a relaxar e a reposicionar essa mordida. Então, quando você coloca um dispositivo aqui, você vai fazer com que esses dentes se encaixem numa posição aí. E também, ou em alguns momentos, vai reposicionar esse côndilo dentro de uma correta posição dentro da articulação temporomandibular. Os dispositivos, eles são úteis e eles vão provocar um relaxamento. Então a pessoa vai dormir, ela põe a placa, igual veste o pijama, veste a placa, e você já vai ter essa musculatura numa posição ideal. Mas, se não mudou o estresse, se não tirou a causa raiz, né, dessa disfunção ou essa alteração temporomandibular, o que vai acontecer quando a pessoa parar de usar a placa? Automaticamente vai voltar. Aí existem tratamentos complementares. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da aplicação da toxina botulínica, né? Então você pode aplicar botox nesses dois músculos que eu estou mostrando para vocês e em uma dose terapêutica, tá? Então não é uma dose de beleza, mas você pode aplicar o botox de forma terapêutica ali e esse músculo, nem que você queira apertar muito, você vai conseguir ter essa sobrecarga. Eu já usei isso quando eu era uma dentista mais tradicionalista, mas hoje eu já não uso mais. Eu só uso em casos extremos. Se você vai, mas hoje eu já muito raro eu estar usando toxina para articulação. Quando que eu usava, por exemplo, eu vou fazer uma protocolo, uma reabilitação.
e meu paciente está com poucos dentes na boca, eu vou remover aqueles dentes, vou colocar os implantes, uma carga imediata em 72 horas. Aquela musculatura que está acomodada naquela posição, ela vai se acomodar em 72 horas perfeitamente a nova mordida? Não, né? Então, nesse caso, eu gostava de usar a toxina para preparar esse paciente para receber a nova reabilitação, porque daí quando passasse o efeito da toxina, ele já estaria readequado àquela posição, àquela nova posição dentária. Então, era uma das indicações que eu usava. Eu não usava em todo mundo, em gente jovem, porque eu gosto de usar acupuntura, hoje eu também uso o ozônio. Então, existem recursos terapêuticos que a gente pode usar. Aí, tem mais um ponto que eu preciso falar para vocês com relação à articulação, né? Então, considerar essa dor do masseter, né? Essa dor, aqui não é a imagem do masseter, é toda a imagem da mandíbula, mas essa dor refletida na mandíbula também pode ter relação, não sei se vocês já ouviram falar ou já conhecem, mas eu já fiz, há muito tempo atrás, eu fiz uma live com uma fisioterapeuta falando sobre as cadeias musculares. Infelizmente essa live não ficou gravada, eu até vou ver se eu consigo recuperar ela, se eu tenho ela em algum dispositivo, que naquela época ele não ia direto para o IGTV. Eu tinha que fazer todo um processo, ela ficava só 24 horas, mas sensacional aquela live. As cadeias musculares, elas são ao todo em 7, as cadeias de Busquet, né, que tem o método das cadeias fisiológicas. Bom dia, doutora, tudo bem? E assim, para que servem as cadeias? Né? Vamos voltar aqui para... As cadeias musculares, elas são uma espécie de vetor de orientação de um conjunto de músculos. Então, vamos pegar o nosso bob aqui, né? Para o bob se flexionar, né, ele tem que ter uma cadeia de flexão que vai orientar toda essa musculatura para que ele possa se flexionar. É só um músculo que está envolvido nisso? Não, são vários, por isso é uma cadeia. Para o bob é meu modelinho aqui, para o bob se estender, ele precisa também ter, né, uma orientação desses vetores musculares para que ele possa se estender. E assim vai, a gente vai ter a cadeia de torção direita, a gente vai ter a cadeia de torção esquerda. Então, essas cadeias musculares, bom dia, doutora, olha, eu estou pegando o Bob aqui, ele está sendo o nosso modelo, para falar sobre as cadeias musculares. Na verdade, eu estou falando de articulação temporomandibular, mas eu já chego lá. Onde que eu quero chegar falando sobre cadeias musculares e sobre esse sentido, esse vetor que traciona todo um conjunto de musculatura para fazer um movimento completo do corpo. Muitas dessas cadeias, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui, não vou conseguir fazer o zoom para mostrar para vocês. Mas se vocês buscarem por isso, cadeias musculares de Busquet, a maioria dessas cadeias tem início ou fim, aonde? Na nossa articulação temporomandibular. Então, pessoal, aquele paciente que aperta os dentes não só adiantará fazer um relaxamento local, tá? Com a placa, se não tiver um fisioterapeuta que trabalhe o corpo dele, que trabalhe as cadeias musculares. Vai ser muito mais efetivo o tratamento considerando esse conjunto das cadeias musculares. Vejam, você ter ali pelo menos umas 5 cadeias, uma termina aqui, outra termina na articulação, uma vai até o masseter, então você tem esse mesmo vetor que puxa toda essa musculatura também conectado à articulação, também conectado à, né, a nossa ATM. Bom dia, doutora!
Aí você faz um dispositivo interoclusal, o paciente fica relaxado, que provoca o relaxamento aqui, mas daí um dia ele usa, outro dia ele não usa, outro dia ele esquece, daí de repente para ou some completamente a dor. Bom dia, doutora. Ah, minha canequinha hoje, que bonita. Cafezinho, estamos falando sobre articulação temporomandibular. Bom dia, doutora. E você faz o seu tratamento, faz o seu dispositivo interoclusal e não tem todo aquele resultado ou recidiva muito rápido. O dispositivo interoclusal ele tem um efeito de relaxamento bem eficiente, bem efetivo. Mas se você pensar em termos de tratamento e resolução, vocês dentistas que de repente acompanham o paciente por anos, a gente sabe quando o paciente está curado ou tratado de alguma coisa ou se a gente só está fazendo paliativo, porque aquele sintoma volta, né? Então é importante quando vocês forem fazer um tratamento de dor, né, temporomandibular, de disfunção, considerar também uma parceria com o fisioterapeuta por conta desse reequilíbrio das cadeias fisiológicas, das cadeias musculares, desses vetores, vamos voltar aqui com o Bob de volta, todo esse vetor que puxa todo um conjunto de musculatura para o Bob poder se flexionar ou para o Bob poder se estender ou para ele se torcer. Então nós temos tudo isso acontecendo no nosso corpo. Tá, beleza, entendi. Vou falar com a minha fisioterapeuta agora, ver se ela sabe o que é cadeia muscular, se ela trabalha com esse método. Mas e daí, eu dentista, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer a mais além da placa? Como eu posso também equilibrar o meu paciente? O que eu posso considerar dentro da acupuntura para esse meu paciente? Então vamos lá, pessoal. Percebam a quantidade de pontos que nós temos aqui. Nós vamos ter 3 pontos básicos aqui, logo na lateral da articulação, que é o VB2, o ID19 e o TA21. Nós temos também, passando atrás da orelha imediatamente, o canal do triplo aquecedor, que é muito bom também para soltar essa musculatura. E aqui em cima, partindo do canal da vesícula biliar, nós subimos aqui, descemos e passamos uma curvatura mais alongada aqui com o canal da vesícula biliar. Esses canais a nível lateral. E aqui na frente, nós vamos ter o meridiano do estômago, que eu falei, tem umas 2 lives para trás que eu falei só desses 2 pontos aqui do estômago. E lembrem, vocês lembram o cupom de que bom dia, doutoras, tudo bem? Tomando cafezinho falando de ATM. Vocês lembram do ponto E5 e E6 que eu falei para vocês? O ponto E6 ele fica na parte mais proeminente do masseter. E o ponto E5 ele fica logo no bordo anterior do masseter. Então nós temos esses 2 pontos. Aqui a gente não está vendo o masseter, né? Aqui a gente está com a parte óssea, mas uma posição, né, funcional seria E5 e E6. Aí a gente vai ter E7, E8, né? Nós vamos ter uma série de pontos aqui do canal do estômago também. Na literatura, ontem eu estava fazendo uma revisão. Deixa eu colocar aqui a articulação de volta. Eu estava fazendo uma revisão. Um dos meridianos mais utilizados para tratamento de disfunção temporomandibular é o meridiano do estômago, aquele que eu falei para vocês, porque ele praticamente percorre toda a face, né? A gente tem ele descendo aqui, 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 ele sobe, ele desce de volta, igual eu falei na live para vocês. O meridiano do intestino grosso é o segundo meridiano mais utilizado, por quê? Porque nós temos, né, o ponto IG4, que ele é de muita efetividade, né, dentro do tratamento, e esses pontos podem ser estimulados também junto com um tratamento de articulação. Então você fez a sua placa, né, e o seu dispositivo interoclusal está fazendo um equilíbrio muscular do seu paciente, certo? Mas você também pode fazer uso de um tratamento complementar,
né? Então eu faço no consultório. Como que eu faço para tratar um paciente que vem com essa queixa de dor temporomandibular, com dor na articulação, com dor orofacial em região parotídea massetérica, né? Digamos assim, com esse tipo de dor. Eu sempre trabalho em parceria com o fisioterapeuta, a gente entra com o dispositivo quando necessário, mas também entramos com essas consultas integrativas, em que eu vou fazer estímulo desses pontos, né, da região da articulação, não só estímulo dos pontos locais, mas eu uso pontos à distância, como IG4, como TA5, como fígado 3, se o paciente tem um grau de irritabilidade. Porque dentro da medicina chinesa, o bruxismo, o apertamento, a raiva, está muito ligado ao fígado e à vesícula biliar, ao meridiano da madeira. Então, é importante se fazer esse equilíbrio também. Bom dia, doutoras, tudo bem? Nosso cafezinho aqui, deixa eu ver se está esfriando. Não, tá bom ainda. Então, a gente pode fazer esses estímulos desses pontos tanto locais quanto à distância. Ah, mas como que eu faço esse estímulo? O que você tem no seu consultório hoje? Você tem laser? Pode fazer o estímulo dos pontos de acupuntura com laser. Inclusive, ontem eu estava montando a aula de laser pro curso MAB, né, que é uma aula ilustrativa, porque a gente fala muito sobre a indicação do laser nos pontos. E eu acho que eu levantei uns 20 artigos, pelo menos, de laser puntura, dos pontos mais utilizados da laser acupuntura. Então é muito interessante, tem bastante comprovação científica da eficácia da ativação dos pontos de acupuntura também com laser. Você usa ozonioterapia? Ótimo! Então não vai aplicar só mais em ponto gatilho. Você pode selecionar pontos de acupuntura locais aqui também ou em região cervical. Você trabalha com terapia neural? Ótimo! Você já tem um protocolinho ali de terapia neural, mas você pode direcionar isso para os pontos, localizar os pontos. Ah, Regiane, eu não tenho nada disso, eu não uso laser. Ozônio menos ainda, nem sei o que é terapia neural e o que mais que você falou, né? Então, massagem, né? A gente tem fitoterapia, que você pode usar sementes fitoterápicos colocados com um esparadrapinho para estimular os pontos. Nós temos uma substância, uma pastilha de stipper, que a gente usa dentro da medicina chinesa, que também serve para estímulo de pontos e ele é colado com micropóreo. Até acho que amanhã eu vou trazer para mostrar para vocês o que é o stipper e o magneto. E as eu vou fazer isso mesmo. Amanhã, no café de amanhã, eu vou mostrar para vocês a aplicação de stipper e magneto em pontos de acupuntura. Por quê? São métodos não invasivos. Se você não sabe agulhar, né? E assim, aqui são regiões tranquilas, mas fazer um agulhamento numa região de articulação sempre tem que ter uma cautela. Então é bom que você tenha um treinamento para isso, porque na articulação, se o paciente ocluir com uma agulha aqui, ele pode entortar essa agulha se ele se mexer. Então você tem que ter um treinamento para você estar usando agulhas. Então, para quem não é acupunturista, para quem não está acostumado com agulhas, a indicação que a gente dá é o laser. Quem já usa ozônio, usa ozônio. Quem já usa a terapia neural, usa a terapia neural. Ou você também tem essa possibilidade de fazer outros estímulos. Existem também aparelhos, né, que emitem frequências elétricas ou até mesmo eletromagnéticas que também não são invasivos e você pode usar para fazer estímulos a nível muscular, mas esses aparelhos com efeito eletromagnético, na acupuntura a gente tem o Haihuá, que é um aparelho que eu gosto muito, o Haihuá é muito legal. E ele faz esse relaxamento, né, da musculatura, mas você também já direciona ele em pontos específicos. Porque, pessoal, cada um desses pontos aqui
ele não é só um lugarzinho marcado no meio, né, do bob aqui. Cada pontinho desses possui uma função terapêutica e uma função energética, além da analgesia local. Quando a gente está falando em dor temporomandibular, a gente está falando em analgesia local, certo? Mas você tem possibilidades terapêuticas a mais. Você tem pontos aqui, como o ID17, logo abaixo do ângulo, ou o TA21, que vai ajudar a relaxar os tendões. Mas não é só os tendões, não é só a articulação temporomandibular, ele vai relaxar todos os tendões do corpo. Então, quando a gente fala em padrão de desarmonia na medicina chinesa, normalmente o paciente tem um padrão que predispõe ele àquela alteração. Então, a alteração que ele tem não é só essa mucosa que ele tem incomodando, não é só essa articulação que ele tem incomodando, não é só o músculo do braço. Pode ser naquele momento, mas passam uns meses, ele volta com o sintoma em outro lugar. Se tem alteração óssea, é alteração óssea. Se tem alteração articular, é alteração articular. A gente começa a perceber que existe uma repetição desses sintomas, porque existe um padrão que predispõe ele a isso. E esses padrões devem ser equilibrados dentro da medicina chinesa para trazer um tratamento mais completo para o seu paciente. Pessoal, a gente vai terminando por aqui. Se alguém tem alguma dúvida, quer aproveitar e perguntar alguma coisa. Bom dia, Cláudia. Acabei de falar que estamos encerrando, mas vou deixar gravadinha a nossa live falando sobre a articulação temporomandibular, suas relações sistêmicas, né? E também seus pontos e possibilidades terapêuticas que a gente pode estar fazendo mão para o tratamento, né, dos nossos pacientes. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Tchau, querida. Bom café para vocês. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa. Amanhã, 7h49, estamos aqui novamente. E lembrando que quem quiser assistir as aulas completas de diagnóstico, aplicação e do método, né? Vocês precisam se inscrever no link que tem lá na minha bio ou nas minhas postagens para receber o link de acesso e a gente participar juntos no dia 3, 4 e 5 de dezembro. Pessoal, amanhã a gente se vê de volta para o nosso próximo Café com Mab. Até amanhã. Bom dia de trabalho para vocês.